Já foi até o 2. Ah, é verdade, já foi até o 2. Prontinho. Os exercícios são bem rapidinhos, tá, gente? Como esse assunto ele não é um assunto que caia muito, eu coloquei alguns exercícios, vocês viram que eu acho que a maioria aqui não tem nem de vestibular, para a gente poder passar para frente, tá? Então a gente, pelo que elas estavam falando aqui, a gente já tinha feito o exercício um e o exercício 2. Então é do 3 até o 8, tá? Até o 9 lá atrás também. Então vamos lá. Questão 3, página 28. Ele fala assim: supondo um elemento localizado no grupo 12 e no terceiro período da tabela periódica. Ele pede, sem consultar a tabela, responda qual a configuração eletrônica, qual é o número atômico do elemento e qual será o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte a esse elemento. Então ele deu para a gente uma localização a partir do período e a partir da família, do grupo. Eu vou desenhar a tabela, gente, só para a gente se localizar, tá? Não precisa desenhar aí, não. Se ele está no grupo 12, significa que ele é de família tipo A, pessoal. Vamos lembrar aqui, ó. As duas primeiras colunas da tabela são colunas, ou famílias, né? Que a gente chama de família do tipo A, família 1A, família 2A. Aí aqui no miolo da tabela você tem 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem aqui, ó, 10 colunas. Aqui nessas 10 colunas estão os elementos de transição, os elementos das famílias B. E aí depois eu tenho mais 6 colunas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E a última tem um gás nobre aqui em cima. Ó. Isso aqui é a parte de cima da tabela. Ó. Se você conseguir lembrar dessa parte de cima, você desenha a tabela sozinho. Aí basta contar 7 linhas para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Contei. 7 linhas para baixo. E deu. Tá. Se você tem essa visualização na tabela, por que eu estou insistindo no formato dela, gente? Porque se você tem essa visualização, você sabe exatamente onde está o elemento que ele falou. Vamos lembrar que as famílias, os grupos, eles são separados, né, entre 1 e 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, 12, 13, 14, 15, opa, 15, 16, 17 e 18. Tá. Ele falou que está no. Que período que ele está? Cadê? Grupo 12, no terceiro período. Tem alguma coisa estranha. Ele tem que estar no quarto período. Porque para ele estar no grupo 12, ele só pode estar no grupo 12 a partir do quarto período, ó. A partir do quarto período. Então, faz o seguinte, corrija aí na apostila, pessoal. Onde está grupo 12, terceiro período, põe do grupo 12 quarto período, tá? Senão a gente não tem esse elemento aí. Grupo 12, quarto período. Aí ele pede camada de configuração eletrônica, número atômico, e qual seria o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte. O elemento que ele está procurando é esse aqui, ó. É esse elemento. A gente sabe que os elementos que estão nessa coluna aqui, eles terminam com a distribuição de D1 até D10. No caso desses elementos que estão no quarto período, a distribuição eletrônica, ela tem que ir até 4s2, 3d10. Ô, Eli, obrigado. Meu, já tinha acabado o café, você acredita? Sério. Isso aqui tá virando uma clínica de reabilitação, né, gente? Os caras vêm só para isso. Vocês sabem que lá na Europa tem uns países que tem, né? Porque lá na Europa tem alguns países que tem muito problema com heroína, né? Que é um vício bem pior que outros vícios. E muitas doenças acabam sendo transmitidas por conta da injeção, da transmissão por conta da. Que a heroína é uma droga injetável, né? E aí os caras fizeram lá na Suíça, na Dinamarca, não sei se na Holanda também, clínicas
onde os caras vão para a clínica basicamente para se aplicar a droga. Então os médicos vão, dão injeção, que eles chamam de contenção de risco, porque o negócio está tão descontrolado que os caras falam, meu, pelo menos vamos dar uma seringa para os caras, né? Se injetar. O negócio tá feio. Nem sei por que eu lembrei disso, na época eu tava falando de droga. Né? Ô, gente, eu vou ter que fazer uma distribuição até aqui. A hora que eu fizer a distribuição até aqui, o que que eu acho? Eu acho o número de elétrons e, portanto, eu vou achar o número atômico, que é o que ele pede, tá? Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Acabou? Acabou? É, acabou. 10, 20, 30. Ele tem a distribuição eletrônica, é isso aqui. A camada de valência dele, gente, 4s2, 4s2. E qual seria o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo do lado? Seria esse elemento aqui, ó. Seria esse elemento aqui, ó. Que é o Bruno almoçou galinha, galho, galho. Seria o número atômico 31. Z igual a 31. Ele não pediu para dizer quem era o elemento, até porque a gente não tem a tabela, né? Mas seria o galho, tá? Seria o galho. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Vê se com alguma dúvida, o pessoal de casa também. Questão número 4. Oi, oi, fala. Só. É, por exemplo, se eu fosse justificar com alguma resposta, o que que eu faria, né? Eu faria assim, ó. Vamos escrever uma justificativa. Porque daí eu tenho que justificar tudo. Por exemplo, eu vou justificar primeiro que ele tem quatro camadas eletrônicas. Quatro camadas eletrônicas. Ah, mas como é que você sabe isso, Danilo? Porque ele está no quarto período. Então seria isso uma justificativa. Como é que eu justificaria, por exemplo, que ele está no. Que a distribuição dele termina assim? Eu poderia falar assim: ah, todos os elementos do grupo 12 têm uma distribuição eletrônica do tipo. Então, ó, grupo 12. Não sei se vocês lembram que na aula a gente fez a distribuição eletrônica de todos os caras das famílias. E quando a gente foi fazer a distribuição aqui dos transição, eu falava assim, ó, a distribuição ela vai terminar em NS2, ó. Aí você dá o penúltimo e o último subníveis, né? NS2, N-1, P, P não, desculpa. D, no caso do grupo 12, especificamente, ele tem que terminar em 10 aqui, ó. Tá? Beleza? Então, isso aqui já equivaleria como uma justificativa, tá? Apesar de que, por exemplo, se fosse uma prova aberta mesmo, né? Se escrever só isso aqui, já tá bom já, tá? Então é isso. Questão 4. Na questão 4, a gente vai falar, já vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, tá? Na questão 4, ele fala assim, ó, gente, localize na tabela periódica os seguintes elementos. Aí ele deu dois itens, né? No item A, ele quer que eu localize o carbono, o lítio e... Cadê o outro? O flúor. E coloque esses elementos em ordem crescente de raio atômico. Ordem crescente de raio. E diga qual foi o critério que você usou. Carbono, lítio e flúor, gente. Carbono, lítio e flúor. O carbono, ele está aqui, ó. Grupo 14, é o primeiro elemento da família. Carbono. O lítio, ele está aqui, ó.
lítio, e o flúor está aqui, ó. Observe então que o cara botou para gente. Não, desculpa, não é aqui, perdão. É na penúltima aqui, ó. Ô, gente, o cara colocou para nós calcularmos. Colocou para a gente determinar a relação entre os raios para elementos que estão no mesmo período. Ou seja, eu tenho elementos com o mesmo número de camadas. Quando a gente está trabalhando com átomos que têm o mesmo número de camadas, o critério é saber o quanto essas camadas estão próximas do núcleo ou o quanto essas camadas estão afastadas do núcleo. Esse é o critério. E para a gente analisar isso, a gente analisa o número atômico do átomo. Então aqui a gente tem lítio, três camadas não, duas camadas, né? Porque ele está no segundo período. Ele tem duas camadas e número atômico 3. Então significa que para o lítio você tem três prótons atraindo duas camadas. Três prótons atraindo duas camadas. Para o carbono, eu tenho seis prótons atraindo as mesmas duas camadas. E para o flúor, eu tenho nove prótons atraindo as mesmas duas camadas. Então, o que que a gente. Isso é só um desenho, tá, gente? Para a gente lembrar o quanto o número de prótons afeta na compactação do átomo. Quanto mais prótons tem o átomo, mais compactadas vão estar aquelas camadas. Isso quando você compara entre os átomos de mesmo número de camadas. Então seria ordem crescente, né? Primeiro é o flúor, menor que o carbono, menor que o lítio. Pronto, tá? É mais para a gente pegar o conceito mesmo. Então, por exemplo, né? Observa como que é interessante você trazer essa propriedade para o estudo. Se você olha aqui na fileira que ele deu, o único elemento dos três que ele citou que é considerado metal é o lítio. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que o caráter de perder elétron ele vai surgindo quando o átomo vai ficando maior. Então, os elementos da família 1A e 2A, eles têm esse caráter metálico próprio, justamente por quê? Porque dentro de cada período, os elementos dessas famílias são os maiores. Então, se tem algum elemento que vai ter caráter metálico, é dessa família, tá? Por outro lado, quando a gente olha às vezes para, porra, meu laranja, velho. Laranja. Quem que usa laranja? Ô, gente, pessoal de casa, vê se dá para vocês enxergarem aí o laranja, tá? Senão vocês falam. Eu particularmente gosto, mas eu acho que em casa o pessoal não enxerga direito. Ó, vocês sabem, vocês já viram que na tabela tem um negócio assim, ó? Uma divisão assim, tipo coloridinha. Essa divisão assim, gente, ela tem a ver justamente com o fato de que esses elementos aqui, ó, dentro da propriedade raio, são os menores. São justamente os elementos que puxam elétrons, são os não metais, tá? Aí no item B, opa, ele quer que compare berílio, estrôncio e rádio. Também a mesma coisa. Ordem crescente e critério. Berílio, estrôncio, rádio. Se você lembrar um pouquinho da tabela periódica, você vai ver que o berílio ele está aqui, ó, bem do lado do boro, do lítio, berílio. Bela magrela casou com senhor, o estrôncio está aqui. Barão, barão, barão. Olha lá, e o bário está aqui, ó. Então, se no item A ele pegou elementos de um mesmo período, no item B ele está pegando elementos da mesma família. Aí é mais fácil saber, né, gente? Quando ele pega elementos em períodos diferentes, o critério de tamanho passa a ser o mais óbvio possível, que é o tal número de camadas. Ah, então aqui eu vou olhar para o número de camadas. Esquece o negócio de próton. Porque se você for olhar para o negócio de próton aqui, gente, quem dos três tem mais próton? O bário, que está mais para baixo. Só que o bário, ele tem muito mais camadas que o berílio. Então, esse lance de próton atrair as camadas, ou próton não atrair as camadas, de novo, é só para quando você tem que analisar átomos de mesmo período, tá? Então, aqui eu tenho berílio,
Já vou colocar direto a resposta aqui, tá? Ó. Menor átomo, berílio. Depois vem o estrôncio. E depois vem o rádio. Ah, é, bário. Desculpa, bário. Ah, eu escrevi bário errado, né? Então o bário tá aqui embaixo. Barão, barão, barão. Desculpa aí. Tá aí. Beleza? Próximo. Passa a distribuição eletrônica dos elementos, dos três primeiros elementos do grupo 17. Indique o que eles têm em comum. Depois coloque em ordem crescente de raio. Grupo 17. Vamos lembrar quem é o grupo 17. O grupo 17, gente, é a família 7A, halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e o outro eu não sei qual que é o nome porque ele é artificial. Esse daqui, ó. Ele quer que eu faça a distribuição dos três primeiros. Gente, todo elemento da família 17, do grupo 17, ele tem uma camada de valência NS2 NP5. Então, a diferença do flúor para o cloro para o bromo é aonde termina a distribuição. A do flúor, tô com boro na cabeça, não sei por quê. A do flúor, gente, termina em 2S2, 2P5. Então, 1S2, 2S2, 2P5. Isso para o flúor. O elemento que está abaixo dele, perdão, é o cloro. Ele vai para 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Olha lá. E para o bromo chato, puta, do bromo é chato, hein? O bromo, ó, olha onde ele está na tabela, ó. Ele já está no quarto período. Então, para o bromo é, alô, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Se eu parar no 3D10, se eu parar no 3D10, eu estou parando bem aqui, ó, onde a gente tinha feito o exercício anterior. Tá aqui o 3D10. Depois do 3D10 eu vou 3D10, 4P, 5. Pronto, tá aí. O que eles têm em comum? Camada de valência. Camada de valência em comum. Camada de valência. E aqui eu já vou escrever assim, ó. Raio cresce. Ô, gente, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitos de vocês já sabem isso, mas alguns eu sei que sabem, mas eu preciso lembrar. Uma das coisas que ajuda a gente a distinguir o comportamento de um elemento, né, se ele vai perder elétron, se ele vai ganhar elétron, é o fato de você saber caracterizar ele como metal e não metal. O que eu vou contar agora não é uma regra, mas funciona em quase sempre as situações, quase todas as situações. A gente, quando você começa a fazer distribuição eletrônica de elemento, você começa a perceber basicamente o seguinte: você tem meio que duas realidades na coisa. Se você pega um elemento dessa região aqui, ó, e faz a distribuição eletrônica, você percebe que a camada de valência dele está com bastante elétron. 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, né? Por outro lado, se você pegar a distribuição eletrônica desses elementos da tabela, ou grande parte deles, ela vai terminar em 4s2, 4s2, 4p1, coisas com poucos elétrons. Tipo o berílio, o lítio, os elementos aqui da família
de transição, que termina tudo em 4s2. Esse critério de ter muito elétron ou pouco elétron na camada de valência é usado para você saber se o elemento é metal ou não metal. Ó, vou colocar aqui uma observação. Observação. Metais. Geralmente, os elementos metálicos que a gente conhece como cátions, eles vão ter um, dois ou três elétrons na camada de valência. Embora você tenha metais que fujam desta regra. Tá? Vou citar alguns exemplos de metais aqui de baixo. Ó. Por exemplo, você tem metais aqui com 5 elétrons na camada de valência. O próprio estanho, que está na família 4A, né? A família 4A, por exemplo, ela é uma família meio louca. Por quê? Ela tem alguns elementos, o carbono e o silício, né? Que tem um comportamento de não metal. E aí você tem os elementos aqui de baixo que já tem um comportamento de metal. Então, quando o elemento tem 4 elétrons na camada de valência, o que a gente percebe? Se ele for um elemento de 4 elétrons, que tiver um raio atômico relativamente grande, ele é metal. Então, a gente tem aqui aqui é o germânio, aqui é o estanho, e aqui é o chumbo, cara. Chumbo tá aqui. Olha que louco, né? O chumbo, que é um metal, tá na mesma família do carbono, que não é metal. Tá? Ah, mas por que eles estão na mesma família, professor? Porque eles têm a mesma estrutura eletrônica. Você pega a camada de valência dos dois. Agora, por que o carbono com 4 elétrons é não metal e o chumbo com 4 elétrons é metal? Por quê? Vamos ver se alguém descobre. A resposta está na tabela. O chumbo está aqui, ó. O chumbo está aqui. Qual do raio? Um átomo de 4 elétrons na valência, pequeno, tende a se comportar como um não metal, ganhar elétron. Um átomo de 4 elétrons na valência, grande, já se comporta como metal. Só para vocês terem noção de que a química não é exata merda nenhuma. Exato só quando você faz umas continhas lá, tá? Isso acontece também na família 5A. Agora, na família 7A, curioso, né? Na família 7A, mesmo os elementos maiores estão para dentro do grupo dos não metais, tá? Os não metais, pessoal, são os elementos que, via de regra, vão ter 5, 6, 7 elétrons na valência. 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Você vê que, por exemplo, o iodo, ele já é um átomo grande, porque ele está na quinto período, mas mesmo sendo um átomo grande, ele gosta de puxar elétron. Ele tem eletronegatividade mais ou menos, tá? Beleza? Que mais que ele pediu? Acho que era isso, né? Hum, 5. Não, 5 já foi. Aí ele quer que agora ele quer que a gente fale qual das espécies tem maior tamanho. E aí para justificar a resposta. Ele compara três coisas, gente, sobre tamanho. Ele compara o tamanho do oxigênio com o tamanho do íon O2- e compara com o íon O1+. Ô, gente, essa pergunta é meio foda, tá? Se você não lembrar, não tem problema. Mas ela é ela é meio foda. Tem porque isso aqui é meio que o NOx, né? Não sei se vocês estão ligados. A gente chama de carga, mas no final das contas isso aqui é o NOx, né? O NOx-2 é o NOx mais comum do oxigênio. Ele é tão comum no oxigênio que muito professor fala que ele é fixo. Mas o oxigênio tem alguns NOx que são variados. Tem uma situação onde o oxigênio tem carga mais um. Que situação seria essa? O que você teria que fazer com o oxigênio para ele ter uma carga mais um?
ele precisaria estar ligado com um átomo que de alguma maneira puxa elétron dele. Puxa elétron dele. Só tem um que faz isso. Flúor. Então isso aqui é muito raro acontecer, oxigênio com carga positiva. Só tem uma molécula onde isso acontece bem, que é essa daqui, ó, OF2. Ó que molécula bizarra. Nessa molécula aqui, gente, o oxigênio tem NOx, ou carga, como você preferir, mais 2, cara. É porque o único elemento que consegue ter eletronegatividade suficiente para tirar elétron do oxigênio é o flúor. Vocês sabem que a gente usa bastante esse conceito, né, para entender o que que é oxidação, um monte de coisa que a gente vai falar ao longo do ano, tá? Eu não sei, cara, ela é uma molécula, não sei nem para que que ela é usada, pra falar a verdade. Tanto é que ela é a única molécula que tem, porque assim, qual que é a definição de óxido? Óxido é qualquer composto que tem dois elementos, ó, qualquer composto que tem dois elementos, um deles é o oxigênio, mas o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então isso aqui não é um óxido. É uma molécula que nem tem classificação. E também não sei para que ela existe, não sei se ela é estável, tá? Bom, ô gente, como é que a gente faz para distribuir os elétrons? Bom, vamos lá. Quando o átomo está neutro, você aplica o diagrama de Linus-Pauling. Um S2, dois S2, dois P4. Pronto. Agora, eu quero distribuir o oxigênio que recebeu dois elétrons. Ora, se ele vai receber elétron, é só colocar os elétrons na distribuição eletrônica. Então, eu tenho um S2, dois S2, dois P6. Tá, agora esse aqui. Esse aqui eu tenho um S2, dois S2, dois P3. Aqui é um pouco delicado a comparação, porque nós estamos comparando configurações eletrônicas diferentes, certo? Só que os caras têm o mesmo número de próton. E agora? E agora? Os três têm duas camadas. Os três têm duas camadas. Os três têm o mesmo número de prótons, só que as camadas estão com tamanhos diferentes. É diferente, entende? Comparar átomos iguais com carga é diferente de comparar átomos no mesmo período. Quando você compara átomos do mesmo período, gente, volta um pouco aqui. Quando você lembra que a gente fez o exercício do lítio, do carbono e do flúor? Nessa análise, o que que a gente levou em consideração? O número de prótons. Aí a gente viu quem atraía mais, quem atraía menos. Tudo bem. Só que eu não posso pensar desse jeito aqui, porque eu não estou comparando átomos diferentes. Então, o que que a gente vai fazer nesses casos, pessoal? Quando você está comparando o mesmo átomo, só que ora positivo, ora negativo, né? Você vai pelo raciocínio mais óbvio possível. Qual deles tem a camada mais cheia? Ou qual deles tem a camada mais vazia? É aqui que vai acontecer a história. Quando eu estou comparando átomos que têm cargas diferentes, qual que é a regra? Esse cara tem 8 prótons, com uma camada que tem 6 elétrons. Opa, aqui é 2p2, 8 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. Então eu tenho 8 prótons e aqui eu tenho 8 elétrons. Se eu pegar e tirar elétron do oxigênio, tornei ele um cátion, o átomo diminui. A camada fica um pouquinho menor. Então imagina esse átomo aqui, ó, perdendo um elétron. Perdeu. O átomo dá uma diminuidinha aqui. Aqui eu tenho então 8 prótons com 7 elétrons. E o segundo caso, que é o caso do ânion, você vai no raciocínio contrário. Ah, então se quando eu tiro o elétron, o átomo diminui, quando eu coloco o elétron, o elemento aumenta. 8 prótons, 9 elétrons. Então, se a gente fosse fazer um desenho para representar o tamanho dos caras, né? Ó, um menorzinho, um médio e um maiorzinho, vai.
Vamos dizer assim, o átomo no tamanho natural é o neutro, é o oxigênio neutro. O átomo que perdeu elétron é o oxigênio positivo. E o átomo que ganha elétron é o oxigênio negativo, tá? Aí, gente, vale a pena guardar uma frase aqui sobre essa análise, tá? São duas, na verdade, são duas conclusões. Conclusão número um cátion é sempre menor do que o seu respectivo átomo neutro. Eu vou escrever isso aqui, ó. Um cátion é sempre menor em relação ao seu respectivo átomo neutro. Ao seu respectivo átomo neutro, tá bom? E a outra frase é o contrário, é sobre o ânion. Tá? O ânion, ele vai ser sempre maior comparado ao átomo neutro. Um ânion é sempre maior, é sempre maior em relação ao seu respectivo átomo neutro. Sabe por que que a gente, quando estrala o ar, o dedo faz barulho? Por causa que tem ar dentro do dedo. Dentro das. Eu fiquei sabendo disso a semana passada. Vocês já sabiam desse negócio? Eu vi ele instalando o dedo, eu lembrei. Eu sempre tive essa dúvida. Fala. Aí você vê no número de próton. Por exemplo, se eu estiver comparando o átomo isoeletrônico, deixa eu fazer aqui no cantinho mesmo, ó. Pera aí. Uma dor nas costas hoje. Por exemplo, ó, se você compara assim, ó, comparando o átomo isoeletrônico, gente, pro pessoal de casa aí, fizeram uma pergunta aqui na sala. Ah, e se eu tiver átomos que têm o mesmo número de elétron? Vamos pegar aqui. Se eu estiver comparando o átomo que tem o mesmo número de elétrons, a comparação é mais fácil. Porque, por exemplo, ó, pega os três aqui. Ah, vamos supor que lá na hora você tem que comparar sódio positivo com neônio neutro e flúor negativo. Os caras têm tudo 10 elétrons. Aí eu vou pelos prótons. Por quê? O sódio ele tem 10 elétrons. Então a configuração eletrônica dele é igual a do neônio, igual a do flúor. Só que esse cara tem 11 prótons atraindo as camadas. Esse cara tem 10 prótons atraindo as camadas. Esse cara tem 9. Então aqui fica sódio menor, neônio mais ou menos e flúor maiorzão. Tá? Todos com 10 elétrons. Porém, quem consegue exercer mais força sobre os 10 elétrons é o sódio, porque ele tem mais próton. Tá? Então é isso. Então, eu não sei se fica claro aqui que a comparação de raio ela pode ser entre átomos iguais com um número de elétrons diferentes, que é quando você compara o mesmo elemento, só que quando ele é cátion e quando ele é ânion, ou esse caso que você sugeriu, que é átomos que têm o mesmo número de elétrons, só que têm prótons diferentes, tá? Então, uma dica, tá, pessoal, quando vocês forem estudar esse assunto, reflita um pouquinho sobre esse pedaço do quadro. Olha, fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi aquilo que o Danilo falou na aula, ok, tá? Porque isso é uma coisa importante. Tá? Isso já é aquele tipo de conteúdo que já está no nível de aprofundamento. Entenderam? Que para vocês é importante esse nível já de aprofundamento, para chegar nas questões mais fodas. Tá? Beleza. 7. A 7, a 8 e a 9, elas vão falar sobre propriedades periódicas de energia de ionização, tá? Sobretudo energia de ionização.
Eu vou deixar isso aqui. A questão 7, gente, é uma questãozinha bem simplesinha. Ele representa duas coisas acontecendo com o átomo e pede para a gente identificar o que que são essas coisas. Fala assim, ó. Para cada uma das equações a seguir, identifique a propriedade relacionada. Então, tipo assim, no A, ele pegou um átomo. Esse A, esse símbolo que vocês estão vendo aí, é tipo um átomo. Aí ele pegou, deu energia para o átomo, deu energia para o átomo, e o átomo virou um cátion. E o átomo virou um cátion e perdeu um elétron. Então, o que ele está representando aqui é aquele processo que a gente chamou na aula de tabela de ionização. Eu dou energia para o átomo, essa energia arranca o elétron do átomo e eu meço o valor dessa energia, tá? Então, isso aqui se chama energia de ionização. É justamente essa energia que a gente vai usar para poder dizer se um elemento é mais reativo do que outro, né? Você pega, por exemplo, os elementos das famílias 1A e 2A, eles têm energias de ionização bem pequenas. São os átomos que vão perder elétrons com facilidade. À medida que você vai olhando da esquerda para a direita para a tabela, os átomos eles vão perdendo essa capacidade de ionizar. A energia de ionização dos átomos aqui dessa região, ó, ela é maior, tá? No item B, ele faz o contrário. Ele pega um átomo, dá um elétron para o átomo, aí o átomo se torna um ânion, e ele mede a energia liberada no processo. Por que que essa energia ela se torna importante, né? Que informação ela me dá? Quando um átomo faz esse processo e libera muita energia, significa que esse processo estabiliza o átomo, tá? Gente, estabilidade é sinônimo de energia baixa. Guarda essa informação, tá? Porque a gente usa ela muito. Então, se a energia de ionização, desculpa, se a energia que o cara liberou é muito grande, quer dizer que o átomo ficou muito estável porque recebeu elétron. Então a gente vai dizer que essa energia representa a afinidade por elétrons. Se é uma energia grande, se ele libera muita energia, ele tem muita afinidade eletrônica. Agora, olha que interessante uma coisa. Pensa no que eu vou te falar agora para você ver se faz sentido. Eu posso dizer, olhando para isso aqui, que a energia de ionização é literalmente oposta à afinidade eletrônica. Vamos raciocinar por quê, pessoal? Imagina um átomo que libera muita energia quando ganha um elétron. Então você fala, puta, o cara tem uma puta afinidade eletrônica. Se ele libera muita energia quando ganha o elétron, você concorda que ele vai precisar de muita energia para perder o elétron de volta? Então essas energias, elas são literalmente opostas uma à outra. Se uma é grande, a outra é pequena, né? Se a afinidade eletrônica é grande, a energia de ionização ela também será, o que significa o átomo vai perder elétron com dificuldade. Tá? Por isso que as duas energias, se vocês lembrarem dos macete, por isso que eu não gosto muito de macete às vezes. Como é que varia a energia de ionização na tabela? Se você lembrar, na tabela ela varia para cá. Então aqui estão os átomos com maior afinidade. Oh, meu Deus. Aqui estão os átomos com maior energia de ionização, aqui nesse canto. Sim. Agora, a afinidade eletrônica também aumenta para cima. Ué, professor, mas você falou que eles são opostos? São, eles são. O tipo de coisa que você está medindo é o oposto. Então, tipo assim,
Se a energia de ionização é grande, portanto, a afinidade eletrônica também é grande, né? O que que isso quer dizer? Qual é o pacote que isso quer dizer? Bom, se a energia de ionização é grande, ele não gosta de perder elétron. Se a afinidade eletrônica é grande, é porque ele gosta de perder elétron. Então, o significado dessas duas energias, ele é diferente, porque uma está de um lado, outra está do outro. Não sei se isso fica claro, porque para algumas pessoas eu sei que isso é um pouco confuso, tá? Tudo bem, gente? Agora a questão número 6. 8, perdão. Opa. Questões como a 8, elas vão exigir da gente uma certa criatividade, pensar um pouco fora da caixinha. Tipo, não vai bastar saber o conceito, tá? Olha, já essas questões, esse tipo de questão ela é comum mais em vestibular, mais conteudista, né? O que que ele faz? Ele fala assim, ó. Ele dá uma tabela que mostra as energias de ionização do carbono. Aí ele fala o seguinte: as energias de ionização para o carbono são apresentadas na tabela a seguir. Então, primeiro vamos ler a tabela. Na tabela, ele mostra uma, duas, três, cinco energias de ionização. Então, ele escreve assim, ó. E1 e dá o valor. O primeiro valor aqui é 1086. Eu não vou copiar todos, não, tá? Não, acho melhor eu copiar. O outro é 25, não. 2352. Na verdade, você não precisa dos valores certinhos. Você precisa perceber uma coisa. 9, 6221 e 37820. Gente, essas energias são quanto você gasta para ionizar um mol de carbono. Pode perceber que do lado da energia está escrito assim, ó, kilojoule por mol. Então vamos tentar interpretar esse negócio. Imagina que eu tenha na minha mão aqui um mol de carbonos, 12 gramas. E eu vou querer tirar o elétron do carbono, de todos eles. Essa aqui é a energia que eu gasto para tirar cada elétron do carbono. Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron. O que que a gente observa rapidamente na tabela, ainda sem ler a pergunta, né? Até porque a pergunta é tão vaga quanto a tabela. A pergunta do cara é a seguinte: o que se pode inferir sobre a estrutura atômica desse elemento? Ele quer que eu olhe para esses dados e fale alguma coisa, não especificou o quê, fale alguma coisa sobre a estrutura do átomo. Então vamos parar para pensar assim. Quando ele fala em estrutura do átomo, do que ele está falando? Provavelmente. Provavelmente ele está falando sobre a eletrosfera. Ele deve estar querendo saber aqui quantas camadas tem o átomo, quantos elétrons tem na camada de valência. Ele quer saber alguma coisa desse tipo. Só que ele não me deu nada para eu fazer a distribuição eletrônica. Porque se eu faço a distribuição eletrônica do carbono, eu sei o que acontece na estrutura. Eu sei quais são os níveis, subníveis, tá? Então eu tenho que pensar em alguma coisa que eu consiga inferir sobre o carbono só olhando esses dados. E aí a gente já começa observando o seguinte: os dados aumentam. As energias de ionização, elas aumentam. Por que que elas aumentam, pessoal? Pelo motivo que eu acabei de discutir com vocês nesse exercício aqui, ó. Quando você tem um átomo neutro e tira um elétron dele, automaticamente o átomo diminui de tamanho. Isso significa que se você pegar esse átomo agora, que já perdeu um elétron, e quiser tirar o segundo elétron, você vai gastar mais energia. Aí tirei o segundo elétron. O átomo diminui mais ainda. Vou tirar o terceiro elétron. A energia é maior.
Vai ficando, em outras palavras, né, pessoal? Vai ficando mais difícil para o átomo de perder elétron à medida que você vai tirando os elétrons, tá? Por isso que é muito raro encontrar elemento com NOx alto. Por exemplo, a gente encontra bastante elemento com NOx mais um, bastante elemento com NOx 2, com NOx 3 já diminui bastante. Com NOx 4, então, raro. Porque à medida que você vai perder, que o átomo vai perdendo elétron, perder mais elétron vai se tornando um evento cada vez mais difícil, ó, tá? Entenderam qual que é o lance da questão? E aí acontece uma coisa muito louca, porque se você olha os aumentos de energia entre os níveis, né? Então, eu tirei o primeiro elétron, tá? Para tirar o segundo elétron, eu já gastei mais 1.300 a mais ou menos. Aqui eu gastei mais uns dois e pouco, aqui uns dois e pouco. Quando eu fui tentar tirar o quinto elétron, aí fudeu. Aí fudeu. Outra coisa, né? Outra coisa, que é um detalhe que faz a diferença também. Não sei se vocês lembram, mas se não vou contar agora, o carbono tem 6 elétrons, tá? Vocês perceberam que a energia de ionização do sexto ele nem colocou. Então, assim, aconteceu alguma coisa no momento que ele foi tirar o quinto elétron. Por quê? Porque esse aumento, ele é um aumento muito diferente dos outros que vinham vindo. Até aqui parece que vinha num comportamento meio quase que diretamente proporcional, pelo amor de Deus, tá? Ó, tirou um elétron, gasta X, tirou outro elétron, gasta 2x. Foi meio que subindo numa certa constância. Daqui para cá é que mudou. O que que o exercício gostaria que você percebesse? Que de alguma maneira a retirada do quinto elétron, ela é praticamente impossível. Se você somar todas as energias que você gastou para tirar os quatro primeiros elétrons, não dá nem vai dar nem metade mais ou menos, talvez dê um pouquinho da metade disso aqui, menos da metade. Tudo bem? Alô? Oi. Oi, gente. Pronto. Tá, então voltando ao que eu estava falando, né? Por esse aumento, né, que foi muito brusco, ele estava tentando mostrar para gente que até o quarto elétron você consegue tirar. O quinto elétron já é como se for. Tem um efeito que a gente usa aqui, né? Deixa eu colocar o nome aqui. Isso aqui é chamado na química de efeito blindagem. O que que esse efeito tenta descrever, né? Ele fala, peraí. Ai. O efeito blindagem, ele fala que os elétrons que estão mais próximos do núcleo. Peraí que a câmera está voltando aqui. Peraí, gente. A câmera ficou meio. Isso, querida, volta. Aí. Ó, esse efeito blindagem, ele se refere ao quê? Ao fato de que a energia necessária para você retirar os elétrons que estão muito próximos do núcleo é muito grande. Essa energia é tão grande que é como se esses elétrons fossem blindados pelo núcleo. Ou seja, você não vai conseguir tirar eles nunca dali, tá? Então esse é o efeito blindagem. Tá, mas esses elétrons não têm esse efeito, Danilo? Não. Não, esses elétrons não têm esse efeito, pessoal, porque todos eles estão na camada de valência. Na camada de valência. O que que esse exercício está tentando mostrar para nós, pessoal? Que quando você compara a energia de ionização dos elétrons mais externos e dos elétrons mais internos, a energia é absurdamente diferente. Isso aqui mostra de uma maneira matemática, de uma vez por todas,
Por que que você sempre ouve a seguinte frase: um átomo só vai perder elétron da camada de valência? Não tem como o átomo perder elétron que não seja da valência. Isso aqui é uma prova matemática, tá? Você não tem nenhum processo na natureza que consiga fornecer esse tipo de energia para o átomo, gente. Para acontecer isso aqui, tipo, o mundo já acabou já, tá? Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar a respeito da estrutura do átomo? A gente pode chegar à conclusão de que a camada de valência do carbono está com 4 elétrons. Me baseei em que justificativa para isso? No valor da energia de ionização, que é muito baixo comparado com o quinto elétron. Então, eu vou escrever assim, ó. O que podemos inferir? Podemos concluir que a camada de valência do carbono, a camada de valência do carbono possui 4 elétrons, tá? Que seriam os elétrons de menor energia de ionização. Então, por exemplo, é que a gente não usa esse tipo de coisa no dia a dia, né, na escola, mas na faculdade a gente usa muito. Você pega, por exemplo, um átomo que tem, sei lá, 5 elétrons na camada de valência. Você vai vendo as energias de ionização, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, vai para o sexto elétron a dar um salto. Você pega a energia de ionização do sódio, primeiro elétron pequena, do segundo elétron já dá um salto. Esse saltão aqui é justamente o que os caras usam para descobrir quantos elétrons tem na camada de valência do átomo. Porque a hora que der o salto, significa que acabou a camada de valência. Né? No caso do carbono, só para a gente lembrar, ele é opa, o carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Então, ó, imagina você lá tirando os elétrons. Tirei um elétron, 1086. Tirei outro elétron, tananã. Tirei o terceiro elétron, tananã. Tirei o quarto elétron, tananã. Imagina um carbono assim, gente. Imagina um carbono assim, ó. Foda, né? Aí você entende por que que algumas coisas são difíceis de acontecer. Cara, isso aqui é muito foda de acontecer. O carbono com uma carga mais 4. Ele precisaria estar perdendo 4 elétrons. Não tem como. É muita energia. É muita energia. Então isso explica também por que que elemento que tem camada de valência mais cheia prefere ganhar elétron. Por que que eu estou usando prefere entre aspas? Porque se o cara tem uma camada de valência muito cheia, olha o tanto de energia que ele precisaria para virar um cátion. Agora, você pega um elemento da família 1A, 2A, vai ter uma energia de ionização, vai ter duas, mas está tudo bem, não tem problema. Então, esse caráter metálico também tem a ver com isso. Por isso que a gente fala, ó, tem um, dois, três elétrons na valência, provavelmente é metal. Tem 5, 6, 7 elétrons na valência, provavelmente é metal, tá? A última pergunta, pessoal, na página seguinte ali, é quase a mesma coisa, só que ele vai fazer a pergunta um pouco diferente. Fala, Malu. Quase sempre. Porque, por exemplo, é que aí, aí a gente começa a entrar naquele problema do octeto ou não octeto. Porque, por exemplo, enxofre tem 6, mas ele pode fazer duas. Pode fazer 6? Pode, por causa da hibridização. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons, mas pode fazer 3. É que aí a gente já entra naquela coisa assim. Para responder a tua pergunta, é melhor você pensar no número de elétrons desemparelhados. Ah, então por que que o oxigênio faz duas? Ah, porque ele tem dois desemparelhados, tá? Acho melhor pensar assim. A questão 9, ela fala assim, ó. Ele deu as 4 energias de ionização do alumínio.
Deu as quatro ali, ó, os valores. E pergunta pra gente: justifique, com base nas energias de ionização acima, por que que não existe átomo de carbono com carga superior a mais 3 nas condições ambiente? Quando a gente aprende NOx, lembra que a gente fala, ó, o NOx do carbono é tanto, o NOx do fulano é tanto. O que ele está falando aqui, pelo que eu entendi, é: pode existir eventualmente alumínio mais um, pode existir alumínio mais dois e pode existir alumínio mais três. O que não pode existir é alumínio mais quatro. Que não pode existir alumínio mais quatro. E aí a explicação tá dada, né? Por que que não pode existir alumínio mais quatro? Porque a energia de ionização do quarto elétron ela é muito alta. Gente, quando um processo precisa de muita energia para acontecer, qual é a mensagem que Deus está passando para você? Que é difícil de acontecer. Então, por isso que, para ter um carbono, para ter um alumínio mais 4, a gente precisaria estar vivendo num outro ambiente, em outras condições de temperatura, pressão, tá? Então, ó, a inexistência pode ser pode ser justificada pelo alto valor da quarta energia de ionização. Pronto, tá? Vocês percebam que, já encerrando, né? Eu procurei não colocar exercício de eletronegatividade, porque eu gosto de conversar sobre essa propriedade de maneira mais detalhada na parte de ligação. Então a gente vai falar de polaridade, então eu prefiro não fazer nada, nenhum comentário, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar na parte de ligações. Deixa eu só trocar aqui, ó. Ligações. Espera só um pouquinho. Eu vou trocar aqui a gravação.